E então vinha a parte que fez Ismênia prender o ar. Ele escreveu que, se um dia alguém tentasse empurrar assinatura, laudo, consulta, ou qualquer narrativa para dizer que ela estava confusa, era para Ismênia não discutir. Era para registrar. Era para procurar ajuda. Era para não se envergonhar. No fim, ele escreveu uma frase que parecia falar direto com o coração dela. Amor sem respeito é só uma coleira bonita. Ismênia deixou as lágrimas caírem, sem pressa. Ela chorou não só de dor. Chorou de alívio. Porque, no meio daquela bagunça toda, havia uma prova de que alguém tinha pensado nela com cuidado. Alguém tinha tentado protegê-la antes de partir. Ela abriu o envelope pardo. Dentro estavam cópias de documentos do apartamento, uma anotação com números de protocolo, e um recorte de papel com um nome e um telefone de um conhecido antigo do marido, alguém que trabalhava com questões de cartório e registro. Havia também um bilhete curto, quase seco. Se um dia tentarem te encurralar, liga para ele. Ele sabe o que fazer. Ismênia ficou sentada um tempo, respirando devagar. A raiva dela, que tinha virado pedra em São Paulo, agora parecia virar estrada. O passado não estava ali para prender ela. Estava ali para empurrar. No dia seguinte, ela seguiu o plano como se fosse receita. Ligou para Dandara e leu as partes principais da carta. Dandara ficou em silêncio por alguns segundos, depois falou com firmeza. Isso muda tudo. Não por sentimentalismo. Por estratégia. Mostra que o risco era previsível e que houve tentativa de controle planejado. E mostra que a senhora tem documentos guardados e orientação escrita. Isso fortalece sua postura e enfraquece qualquer narrativa de confusão. Ismênia também ligou para o contato indicado pelo marido. A voz do outro lado era de um homem mais velho, calmo, que falou de forma simples, sem prometer milagre. A senhora não está sozinha. Vamos blindar sua documentação e criar registro de intenção. Ninguém vai mexer nisso sem trilha. Depois disso, ela fez algo que não achou que faria tão cedo. Ela ligou para Mirella. Quando Mirella atendeu, a voz veio baixa, com cautela, como se ainda esperasse ser atacada. Dona Ismênia. Ismênia respirou. Eu cheguei em Recife. Estou segura. E eu achei uma carta do meu marido. Ele sabia que um dia alguém tentaria me quebrar com vergonha. E eu quero te dizer uma coisa. Você salvou minha vida. Do outro lado, Mirella ficou muda. Depois soltou o ar. Eu achei que ninguém ia acreditar. Eu acreditei porque eu vi. E porque você teve coragem. Mirella hesitou. Eles estão tentando me derrubar no trabalho. Estão dizendo que eu sou instável. Estão espalhando que eu sou vingativa. Ismênia fechou os olhos. A mesma arma, o mesmo roteiro. Então a gente vai cortar isso também. Ismênia disse. Me manda tudo o que você tiver por escrito. E me diga do que você precisa agora. De verdade. Mirella demorou a responder, como se não estivesse acostumada a alguém oferecer ajuda sem cobrança. Eu preciso de um recomeço. E de segurança. Ismênia olhou para a foto dela e do marido em boa viagem. E tomou uma decisão que não era vingança. Era justiça com dignidade. Eu vou te ajudar. Eu não posso apagar o medo, mas posso te dar caminho. Se você quiser, eu pago sua mudança para outra cidade e te ajudo a conseguir um curso, um trabalho novo, longe desse círculo. E eu vou garantir que você tenha um advogado para te orientar. Mirella começou a chorar do outro lado. Ismênia ouviu e não interrompeu. Porque choro, naquele momento, era prova de que ainda existia humanidade. Nos dias seguintes, Ismênia fez o que prometeu. Com a ajuda de Dandara, reforçou medidas formais, deixou tudo documentado, orientou que qualquer contato do filho e de Zaira fosse intermediado. Também avisou ao síndico e à portaria que nada seria entregue a ninguém. E guardou a caixa do marido de volta, não como segredo, mas como símbolo. Vitor tentou ligar. Ela não atendeu. Ele mandou mensagem, tentando misturar saudade com culpa. Mãe, eu estou destruído. Eu só queria resolver. Ismênia escreveu uma resposta curta, a primeira em muitos dias. Eu estou viva. Eu estou lúcida. E eu não vou mais negociar minha paz. Fale com a advogada. E parou ali. Naquela tarde,
Ela sentou perto da janela. O vento trouxe o mesmo cheiro de rua conhecida, e ela abriu o caderno na primeira página escrita em São Paulo. Não confiar não é perder amor. É preservar a vida. Ismênia percebeu que não estava sozinha como antes. Ela tinha uma vizinha que batia na porta com bolo simples. Tinha um síndico atento. Tinha uma advogada firme. Tinha uma jovem corajosa que escolheu fazer o certo. E, mais importante, tinha ela mesma. Ela fechou o caderno e olhou para o teto, como se falasse com o marido. Eu não fui apagada. E, com a voz baixa, mas inteira, ela completou. Eu fui libertada. Se essa história te deu força, se inscreve no Afonso Story. Aqui você sempre vai ver justiça, dignidade e liberdade vencendo. O celular vibrou debaixo da mesa, encostado na bolsa de Ismênia, e foi como se o som tivesse atravessado a toalha e o peito dela. O restaurante em Moema continuava bonito e calmo, com música baixa e taças brilhando, mas o corpo dela entrou em alerta, do jeito de quem sabe que perigo chega com delicadeza. Ela puxou o aparelho só um pouco, escondendo a tela com a mão. Número desconhecido. Uma frase só. Levante-se e vá embora. Não diga nada, só saia. A garganta de Ismênia secou. Por um segundo, ela quase riu de nervoso, como se fosse pegadinha. Mas então viu o que a fez prender a respiração. Do outro lado da mesa, Vitor sorria sem olhar para ela, e Zaira mexia na taça, observando cada movimento. Comenta aqui agora de qual cidade você está assistindo. E continua comigo, porque depois dessa mensagem no meio do jantar, a vida dela virou do avesso. Se você gosta de histórias reais de justiça e libertação, se inscreve no Afonso Story. Ismênia tentou manter o rosto neutro. Foi criada para não dar espetáculo, para engolir emoção como quem engole remédio amargo. Ela vinha de Recife e não combinava com aquele ambiente de luz baixa e conversa medida. A roupa era elegante, mas simples. A bolsa já tinha história. Ainda assim, ela se sentava ereta, como se a dignidade fosse uma proteção. Vitor tinha pedido aquele jantar com uma animação estranha. Só um jantar, mãe. Quero conversar com calma. Ismênia tinha aceitado porque queria acreditar. A solidão faz a gente aceitar migalhas como se fossem festa. Agora, vendo o sorriso do filho parado no rosto, ela lembrou do beijo rápido na testa, sem aperto. Lembrou também do jeito como ele colocou o celular dele na mesa, virado para cima, bem visível, como se alguém precisasse ver a tela. E lembrou dos olhares rápidos que ele trocava com Zaira, como se estivessem seguindo um roteiro. Zaira era o tipo de mulher que parecia sempre pronta. Vestido claro, cabelo alinhado, perfume suave, voz doce demais. Ela falava com educação, mas a educação dela tinha lâmina. Quando Ismênia chegou, Zaira disse que bom que veio, num tom que podia ser carinho ou aviso. O garçom trouxe a entrada. Vitor falou do trânsito, do trabalho, de metas, de números. Zaira interrompeu para corrigir detalhes, como se a história fosse dela. Ismênia mastigava devagar e ouvia, sentindo o peito apertar, porque aquilo não parecia encontro de família. Parecia reunião com pauta. Quando os pratos principais chegaram, Vitor limpou a garganta e finalmente olhou para a mãe com seriedade. Mãe, você sabe que eu te amo, né? Ismênia odiava essa frase. Quase sempre ela vinha antes de um pedido, ou de uma crueldade vestida de cuidado. Eu sei, ela respondeu, com calma. Ele mexeu no guardanapo e começou a falar de segurança, futuro, planejamento. Disse que estava preocupado com ela sozinha, que Recife estava perigoso, que o prédio era antigo, que seria melhor regularizar tudo, organizar bens, fazer do jeito certo. Ismênia sentiu o estômago descer. Não era saudade. Era interesse. Você está falando do meu apartamento, ela disse. É para o seu bem, Vitor respondeu rápido, e o olhar dele fugiu. Zaira entrou com aquele tom de doçura treinada. Dona Ismênia, ninguém quer tirar nada da senhora. É só para facilitar. Se acontecer alguma coisa, a burocracia é um inferno. Se acontecer alguma coisa. Aquilo bateu como um empurrão disfarçado. Ismênia pousou os talheres. Eu não vou assinar nada, ela disse. O maxilar de Vitor travou. Mãe, não é assim. A gente veio preparado para conversar.
Trouxe até uma pessoa para explicar direitinho. Que pessoa? Ismênia perguntou. Zaira fez um gesto discreto. De uma mesa próxima, uma mulher se levantou com uma pasta. Veio até eles com passos firmes, sorriso profissional, cabelo preso. Apresentou-se como consultora. Não disse de onde. Só falou que estava ali para orientar. Ismênia olhou para o lado e percebeu duas coisas. Vitor evitava o olhar dela. E, na parede perto do bar, um arranjo de plantas escondia um ponto escuro. Em cima de uma prateleira com garrafas, um objeto pequeno apontava na direção das mesas. O celular vibrou de novo. Outra mensagem do número desconhecido. Eles estão gravando. Tem câmera. Não assine. Saia agora. O coração de Ismênia bateu tão forte que parecia empurrar a garganta. Tudo se encaixou. O convite, o tom ensaiado, a consultora esperando, o celular de Vitor na mesa, os olhares trocados, a palavra assinatura no ar. Ela leu de novo. Não diga nada, só saia. Ismênia fechou a bolsa devagar. Pegou o guardanapo e colocou sobre o prato como se nada tivesse acontecido. Então levantou a cabeça e ofereceu um meio sorriso, o sorriso que ela usava para se proteger desde menina. Com licença, ela disse. Vitor arregalou os olhos. Mãe, aonde você vai? Ele perguntou, a voz mais dura. Ismênia não respondeu. Ela só se levantou, ajeitou a alça da bolsa no ombro e caminhou em direção ao corredor do banheiro, mantendo o passo firme, mesmo com as pernas bambas. No caminho, um garçom cruzou o olhar com ela e fez um quase nada de cabeça, como aviso. A hostes desviou rápido, nervosa. Ismênia sentiu a nuca queimar. Atrás, ouviu a cadeira de Zaira arranhar o chão e celular de Vitor tocar. Naquele instante, sem fazer barulho, ela escolheu agir. Ismênia entrou no banheiro como quem entra num abrigo. Trancou a porta, apoiou as duas mãos na pia e ficou alguns segundos ouvindo o próprio coração. O espelho devolveu um rosto pálido, com olhos que tentavam não chorar. Ela respirou curto, depois longo, até sentir que as pernas paravam de tremer. O celular estava na mão dela como se fosse uma chave. Número desconhecido. As duas mensagens ainda brilhavam na tela. A primeira mandava sair. A segunda dizia que estavam gravando. Aquilo não podia ser só paranoia. Não com a consultora surgindo do nada e aquela conversa inteira apontando para a assinatura. Ismênia digitou com cuidado. Quem é você? A resposta veio tão rápido que ela sentiu um frio nas costas. Sou Mirella. Trabalhei com seu filho. Ele não sabe que tenho seu contato. Vi o que estão fazendo. Ismênia piscou várias vezes. Trabalhei com seu filho. Aquilo abriu um buraco de perguntas na cabeça dela. Por que alguém que conhecia Vitor se arriscaria assim? Por que agora? Por que está me avisando? Mirella demorou alguns segundos. Ismênia ouviu vozes abafadas do lado de fora, passos no corredor. Imaginou Vitor se levantando, Zaira cochichando, a consultora esperando o momento certo de virar a situação contra ela. Porque a Zaira fez isso com outra pessoa. Uma senhora do interior. Usaram gravação, documento, pressão. Depois disseram que ela estava confusa. Eu vi. Eu guardei provas. Hoje eu vi seu nome na pasta e não consegui ficar quieta. Ismênia encostou a testa no espelho. Confusa era o jeito educado de chamar uma mulher de velha descartável. Era a forma de roubarem a voz dela sem deixar marcas no corpo. Ela tentou juntar as peças. Se eles estavam gravando, era para ter uma fala dela fora de contexto. Uma frase solta, um sim arrancado com cansaço, um surto provocado com pressão. Depois, tudo virava narrativa. Ismênia enxugou uma lágrima rápida e voltou a olhar para a tela. Eles estão me seguindo. Ainda não. Mas vão tentar. Saia sem voltar para a mesa. Vá direto para a recepção. Peça um carro por aplicativo. Não fale com eles. Se te segurarem, diga só que está passando mal e precisa de ar. Ismênia sentiu a boca amarga. Passando mal. Aquilo tinha lógica. Ninguém discute com alguém que diz estar enjoada. Ninguém exige assinatura de alguém que parece prestes a desmaiar. Ela guardou o celular na bolsa e tentou ajustar o rosto. Molhou os pulsos na água fria,
Passou um pouco nas têmporas. O coração ainda batia alto, mas a mente estava mais clara. A mensagem não era um pedido. Era uma ordem de sobrevivência. Quando abriu a porta do banheiro, o corredor parecia mais estreito. Ela caminhou sem correr, com o mesmo passo firme de antes. No caminho, viu um reflexo se mexendo atrás dela, perto das mesas. Era alguém olhando, aguardando o momento de interceptar. O salão do restaurante apareceu de novo, cheio de conversas e risos. A mesa dela estava no mesmo lugar, mas a energia tinha mudado. Vitor estava de pé. Zaira tinha os olhos fixos nela. A consultora segurava a pasta contra o peito. Mãe, vem aqui, Vitor disse, tentando sorrir. Ismênia não respondeu. Ela não podia responder. A instrução era clara. Não diga nada. Ela desviou para o lado, indo na direção da saída principal. Foi aí que o garçom que tinha cruzado com ela antes surgiu com um prato nas mãos e parou exatamente no caminho da consultora, criando um pequeno congestionamento. Com licença, senhora, ele falou para a consultora, num tom educado, como se fosse acidente. A consultora deu um passo para trás, irritada, e Ismênia passou. Não olhou para ninguém. Não acelerou. Só manteve a postura. Zaira se levantou. A cadeira arranhou o chão. Ismênia ouviu o som e sentiu a nuca esquentar. Dona Ismênia, espera, Zaira chamou, com aquela voz doce que escondia veneno. A senhora está sendo impulsiva. Ismênia seguiu. Se você já viveu a dor de ser tratada como incapaz por quem deveria te proteger, se inscreve no Afonso Story. Aqui, a gente transforma a humilhação em justiça. A hostes na entrada olhou para Ismênia e, por um segundo, pareceu querer dizer algo. Em vez disso, ela apenas puxou a porta com rapidez, como quem ajuda sem deixar rastro. Ismênia atravessou para a calçada. O ar da rua bateu no rosto dela. Foi quando o celular vibrou dentro da bolsa. Ela não precisava olhar para saber. Mesmo assim, olhou. Vitor ligando. Ela não atendeu. Caminhou até um ponto onde havia menos gente e pediu um carro. As mãos tremiam enquanto digitava o endereço do hotel na Consolação. Uma notificação chegou em seguida, mensagem do filho. Mãe, volta. Você está exagerando. Exagerando. A palavra preferida de quem faz mal sem se sujar. Ismênia sentiu raiva, mas guardou a raiva dentro, como se fosse combustível. O carro chegou. Ela entrou no banco de trás e fechou a porta com cuidado. O motorista perguntou se estava tudo bem. Ismênia respondeu que precisava só de um lugar tranquilo. Ele não insistiu. Quando o carro arrancou, Ismênia olhou pelo vidro e viu Vitor saindo do restaurante com o celular na mão. Zaira veio atrás, olhando em volta como quem caça. No bolso da bolsa, ela sentiu o terço que carregava desde que ficou viúva. Apertou as contas, como se aquilo segurasse a coragem. Pelo retrovisor, percebeu uma moto aproximar e depois desacelerar. Poderia ser nada. O celular vibrou. Era Mirella. Amanhã às 10, café perto do Ibirapuera. Não volte sozinha. E apague o histórico. Eles vasculham tudo, principalmente o dele. Ismênia abaixou a cabeça e respirou. Ela tinha saído. Mas sabia que aquilo era só o começo. O elevador do hotel subiu lento demais. Ismênia sentia o cheiro de carpete velho e desinfetante, e mesmo assim preferia aquilo ao perfume doce de Zaira. Quando a porta abriu no andar, ela saiu sem pressa, como se não estivesse fugindo. Por dentro, cada passo era um alarme. Ela entrou no quarto, fechou a porta, girou a chave 2 vezes e encostou a testa na madeira. A vontade era desabar ali, chorar até faltar ar. Mas ela fez o que sempre fez quando a vida apertava: organizar. Conferiu a janela, puxou a cortina só um pouco e olhou a rua lá embaixo. Carros, faróis, gente indo e vindo. Tudo normal, como se nada tivesse acontecido. A normalidade, naquela noite, parecia ameaça. O celular vibrou. Mensagem de Mirella. Apague as mensagens depois de ler. Não confie em ligação. Eles usam o filho para arrancar informação. E não desça sozinha se alguém chamar. Ismênia leu 2 vezes. Apagar parecia estranho, mas ela entendeu. Não era para esconder de gente honesta.
Era para impedir que alguém malicioso tivesse acesso. Ela digitou: "Você acha que eles podem me achar aqui?" A resposta veio: "Não sei se seguiram. Mas agem rápido quando perdem controle. O plano depende de silêncio e vergonha. Se você sai sem assinar, a próxima tentativa é te fazer parecer instável." Instável. Ismênia sentiu a palavra como um tapa. Ela foi até a mesinha, abriu o caderno da livraria e escreveu uma linha, para firmar a própria cabeça. "Se eu ficar calada, eles escrevem minha história por mim." O telefone fixo do quarto tocou. Ismênia congelou. Ninguém tinha aquele número além da recepção, e ela não tinha pedido nada. O toque foi curto, parou, e voltou. Ela não atendeu. Minutos depois, alguém bateu na porta, 2 batidas leves, educadas demais. "Dona Ismênia, aqui é da recepção." A senhora pediu toalhas. Ela sentiu o estômago virar. Não tinha pedido toalhas. E o tom da voz parecia ensaiado, igual ao do filho no jantar. Ela respondeu baixo, sem encostar o rosto no olho mágico: "Eu não pedi nada." "Deixa na porta." Silêncio. Depois, a voz voltou, mais firme: "A senhora pode abrir só um pouquinho. É procedimento." Procedimento. A palavra tinha o mesmo gosto de formalidade e segurança. Era assim que empurravam armadilhas, com vocabulário polido. Ela escreveu para Mirella: "Tem alguém na minha porta dizendo ser da recepção." Resposta imediata: "Não abre." Liga para a recepção pelo número do site, não pelo fixo do quarto. Se puder, fica em área pública com câmera. Se não puder, trava a porta. Ismênia empurrou a cadeira contra a maçaneta o máximo que conseguiu. Não era forte, mas era um obstáculo. E obstáculo era tempo. Ela procurou o número do hotel e ligou. "Recepção. Boa noite." "Boa noite. Meu nome é Ismênia. Estou no quarto. Tem alguém na minha porta dizendo que é da recepção com toalhas, mas eu não pedi nada." Pausa do outro lado. A atendente respondeu num tom mais atento: "Senhora, nós não estamos enviando ninguém agora. Não abra. Vou acionar a segurança." Do lado de fora, passos se afastaram rápido. Depois, silêncio. O celular vibrou. Vitor ligando de novo. Em seguida, mensagem: "Mãe, eu estou preocupado. Volta. A gente só quer te ajudar. Você está confusa." Confusa. A mesma arma, agora na mão do filho. Ismênia apagou a mensagem. Depois apagou o registro de chamadas. Não por culpa. Por estratégia. A segurança do hotel bateu na porta, dessa vez com identificação. 2 homens. Postura calma. "Senhora, tivemos um chamado. A senhora está bem." Ismênia assentiu. Queria contar tudo, mas lembrava do conselho de Mirella. Qualquer palavra fora de hora virava história na boca dos outros. Ela disse apenas o essencial: "Eu não pedi nada. Não passem informação minha para ninguém. E eu não vou receber visitas." Os seguranças confirmaram e foram embora. Ismênia trancou a porta de novo. Ela não quis ficar presa no quarto esperando a próxima tentativa. Vestiu um casaco leve, prendeu o cabelo e desceu pelo elevador, com o celular na mão. Na recepção, pediu um copo de água e sentou perto das câmeras, onde havia gente circulando. O recepcionista perguntou se ela precisava de algo. Ismênia falou devagar, escolhendo as palavras: "Eu quero que registrem que eu não autorizo ninguém a subir para o meu quarto. Nem com meu nome, nem dizendo ser família." Ele confirmou e anotou. Disse que qualquer pessoa teria de deixar documento e que a segurança ficaria atenta. Enquanto ela bebia a água, viu um homem de camisa escura perto da porta giratória olhando para dentro, como quem procura alguém. Não era Vitor, mas o jeito de observar lembrava Caça. Ismênia desviou o rosto e fingiu mexer no celular. O homem ficou alguns segundos, olhou o painel de elevadores e saiu sem falar com ninguém. Quando ele desapareceu na calçada, Ismênia sentiu o corpo relaxar. Voltou para o quarto com mais firmeza, como quem entende que a cidade pode virar palco, mas ela ainda controla os próprios pés. Ela sentou na cama e deixou as lágrimas caírem. Não era fraqueza.
Era luto. Luto pelo filho que ela achava que tinha. Luto pela mãe que ela foi, sempre cedendo. Quando o choro cessou, ela limpou o rosto e abriu o caderno. Amanhã eu vou ouvir Mirella. Depois, eu vou agir. Ela escreveu o endereço do café perto do Parque Ibirapuera e circulou com força. Em seguida, apertou o terço na palma da mão, sentindo as contas frias, e prometeu a si mesma que não seria dobrada pela vergonha. Na madrugada, mensagem de Mirella. Eles vão te ligar cedo. Não atende. Se insistirem, manda só uma frase: estou bem. Depois falo com o advogado. E bloqueia. Ismênia respondeu com uma palavra. Entendi. Ela apagou as mensagens, apagou o histórico, apagou o medo da cara. Apagou, principalmente, a ideia de que precisava pedir permissão para se proteger. Deitou sem conseguir dormir e encarou o teto. Lá fora, São Paulo continuava acordada. Dentro dela, também. O dia amanheceu cinza em São Paulo, com um vento frio que parecia entrar até pela costura da roupa. Ismênia acordou antes do despertador, como quem dorme com o ouvido ligado no perigo. Tomou banho rápido, prendeu o cabelo, escolheu uma blusa discreta e colocou na bolsa 3 coisas que, para ela, valiam mais que dinheiro: o terço, o caderno e a foto pequena do marido, dobrada no envelope gasto. Ela não tinha certeza se aquela foto ajudava em algo. Mas era o tipo de lembrança que fazia o peito parar de tremer. Era prova de que, um dia, alguém a tinha olhado com respeito. Antes de sair, foi até a recepção e confirmou de novo que ninguém poderia subir ao quarto com o nome dela. Pediu para chamarem um carro e esperou em área visível, perto das câmeras. Quando entrou no veículo, manteve o celular no modo silencioso e não abriu nenhuma mensagem nova. Mirella tinha sido clara: nada de conversa longa, nada de emoção por texto, nada que pudesse virar munição. O café perto do Parque Ibirapuera estava cheio de gente. Isso acalmou Ismênia. Lugar movimentado era proteção. Ela entrou, escolheu uma mesa perto da janela e sentou de costas para a parede, do jeito que aprendeu sem saber quando aprendeu: ver a porta, ver o entorno, ver tudo. Abriu o caderno e fingiu escrever, só para ocupar as mãos. O coração batia num ritmo teimoso. Ela pensava no filho e sentia 2 dores ao mesmo tempo. A dor do golpe e a dor da esperança que ela ainda carregava, como quem segura um objeto quebrado com medo de largar. Quando Mirella chegou, Ismênia reconheceu na hora a postura de quem vive em alerta. Mirella era mais jovem, mas tinha um olhar que parecia velho de cansaço. Roupa simples, mochila pequena, cabelo preso de qualquer jeito. Ela entrou olhando em volta, como se procurasse alguém escondido. Mirella parou na frente da mesa, respirou fundo e falou baixo. A senhora veio. Obrigada. Ismênia não respondeu com carinho nem com frieza. Respondeu com cautela. Senta. E me diz quem você é. De verdade. Mirella sentou e tirou o celular do bolso, mas não colocou em cima da mesa. Mantinha tudo perto do corpo, como quem teme uma mão rápida. Eu trabalhei com o Vitor, na empresa onde ele está agora. Eu era do administrativo. Eu via as coisas que ele assinava, eu via as conversas, eu via o jeito como ele mudava quando ela ligava. Ela. Zaira. Ismênia apertou o terço dentro da bolsa. Por que você está fazendo isso por mim? Mirella olhou para o lado, para a rua, e depois voltou. Porque eu vi uma senhora perder tudo. Não foi só dinheiro. Foi a dignidade. Ela saiu do cartório chorando, dizendo que tinha assinado porque estavam pressionando, dizendo que a própria família tinha dito que era para o bem dela. E depois usaram uma gravação para dizer que ela concordou. Diziam que ela estava confusa, que não lembrava direito, que era melhor deixar os filhos decidirem. Ismênia fechou os olhos por um instante. A palavra confusa voltou como veneno. E você guardou prova. Mirella assentiu. Eu guardei porque me deu nojo. E porque eu percebi que aquilo não era uma briga de família. Era um modelo. O mesmo tom, as mesmas frases, o mesmo jeito de montar cenário para parecer cuidado. Ismênia inclinou o corpo um pouco para frente. Mostra. Mirella abriu a mochila com cuidado e tirou uma pasta fina. Não era grande, não chamava atenção. Era quase invisível, mas tinha peso. Ela colocou na mesa só uma parte do conteúdo,
sem espalhar demais. Primeiro, aqui tem um print de mensagem que a Zaira mandou para alguém. Ela fala de assinatura como se fosse compra no mercado. Ela diz que precisa de uma gravação boa, que a pessoa tem que parecer calma, que a mãe tem que falar frases que depois podem ser editadas. Isso aqui não prova tudo sozinho, mas prova intenção. Ismênia leu e sentiu o rosto esquentar. Não era só ganância. Era frieza. Mirella passou para a segunda prova. Aqui tem um comprovante de pagamento. Não está no nome dela. Está no nome de uma empresa que ela usa para contratar gente. A consultora do jantar, a que veio com a pasta, recebeu antes. Não foi improviso. Foi marcado. Ismênia levantou o olhar. Você sabe o nome dessa empresa. Mirella disse o nome e anotou no guardanapo, porque não queria ditar alto. Ismênia guardou o papel no caderno. E aqui tem o que mais pesa, Mirella continuou. Um áudio curto. Não vou colocar no alto. A senhora vai ouvir no fone depois. Mas eu posso resumir. Ela fala com alguém e diz que, se a senhora resistir, vão dizer que a senhora está nervosa, que está descompensada, que está cansada. Ela fala como se fosse fácil. Como se fosse normal destruir uma pessoa. Ismênia passou a mão no próprio braço, como se estivesse com frio por dentro. Ela precisava respirar devagar para não chamar atenção. Mirella continuou, mais rápida, como se temesse perder a coragem. O Vitor está preso nisso. Não só por ambição. Tem uma pressão. Eu não sei tudo, mas sei que ele deve alguma coisa. Não é dívida de banco, é outra coisa. Ele mudou do dia para a noite. Começou a faltar, começou a receber ligação em horário estranho, começou a agir como alguém que teme alguém. Ismênia olhou para fora da janela e viu um homem parado do outro lado da rua, mexendo no celular e olhando para dentro do café. Ela não sabia se era coincidência. Mas o corpo dela não acreditou em coincidência. Mirella percebeu o olhar de Ismênia e ficou tensa. A senhora viu alguém. Ismênia respondeu baixo. Aquele homem ali. Eu não tenho certeza. Mirella engoliu seco. Então a gente não pode ficar muito. Ismênia guardou a foto do marido mais fundo na bolsa, como se aquilo fosse um escudo, e fechou o caderno. O que eu faço agora? Mirella foi direta, sem dramatizar. A senhora precisa registrar isso. Hoje. Não amanhã. E não falar com o Vitor sem orientação. Porque eles vão tentar te puxar para uma conversa emocional, vão te fazer sentir culpa, e vão tentar te arrancar uma frase. Qualquer frase. Ismênia pensou na mensagem do filho dizendo exagero, confusa. Pensou na cadeira arranhando, na pasta, no objeto apontado para a mesa. Ela respirou fundo. Eu vou fazer do jeito certo. Mirella sentiu, com um alívio discreto. Eu posso ir com a senhora até um lugar seguro. Eu não vou entrar em nada que me exponha demais, mas eu te acompanho até você estar com alguém que registre. E eu te passo o resto das provas do jeito certo. Ismênia levantou, com a sensação de que estava atravessando uma porta invisível. Até ali, ela tinha fugido. Agora, ela ia agir. Antes de sair, ela olhou para Mirella e perguntou uma coisa que doeu. Meu filho sabe que você está me ajudando. Mirella respondeu firme. Não. E se souber, ele vai negar. Ele vai dizer que eu sou louca ou vingativa. É isso que eles fazem. Ismênia sentiu o peito apertar, mas não desviou. Então eu vou precisar ser mais forte do que eu já fui na vida. Elas saíram juntas, sem correr, mas sem hesitar. Lá fora, o vento bateu no rosto de Ismênia, e ela percebeu que o medo ainda estava ali. Só que agora ele tinha mudado de lugar. Em vez de paralisar, ele empurrava. O caminho até o carro pareceu curto, mas cada segundo era pesado. Ismênia andava ao lado de Mirella como se estivessem apenas saindo de um café, duas mulheres comuns num dia comum. Por dentro, ela sentia que estava carregando uma bomba no peito. Mirella não soltava a bolsa. Não olhava direto para trás. Só fazia aqueles movimentos pequenos de quem mede a rua pelo canto do olho. Ismênia percebeu que a moça não era corajosa por não ter medo. Ela era corajosa por ir mesmo com medo. Na calçada, o vento do parque trouxe cheiro de grama molhada e gasolina. Ismênia quis que Recife estivesse ali, com seu calor e seu mar.
Mas São Paulo era outra coisa. Era grande demais para consolar alguém. O celular de Ismênia vibrou. Ela não abriu. Só guardou mais fundo na bolsa. Mirella apontou com o queixo para um carro parado do outro lado, com vidros escuros. A senhora viu. Ismênia olhou rápido. O carro estava ali sem motivo claro. Poderia ser qualquer um. Mas o corpo dela não acreditava em acaso. A gente vai mudar a rota, Mirella falou. Elas caminharam até uma esquina mais movimentada, perto de uma banca e de um ponto de ônibus, onde havia mais gente e mais olhos. Ismênia entendeu a lógica. Golpe gosta de silêncio. Exposição quebra o roteiro. Mirella chamou um carro por aplicativo, mas não ficou parada esperando na mesma calçada. Ela puxou Ismênia para dentro de uma farmácia aberta. As duas entraram como clientes. Do lado de dentro, ar-condicionado forte, gente comprando coisas simples, atendente falando com naturalidade. O tipo de cenário que impede alguém de atacar sem chamar atenção. Ismênia encostou no balcão de dermocosméticos e fingiu olhar um creme caro que ela nunca compraria. Mirella, com o celular baixo, confirmou a placa do carro do aplicativo. Quando o carro chegou, elas saíram juntas, mas não foram direto. Mirella esperou o motorista descer o vidro e confirmar o nome. Ismênia. Ela entrou primeiro, no banco de trás, do lado oposto à calçada. Mirella entrou ao lado dela. O motorista perguntou o destino. Recepção de um lugar seguro, Mirella disse rápido. Depois, a senhora segue sozinha para o hotel. Ismênia sentiu um aperto no peito. Sozinha. Mas ela sabia que Mirella também tinha risco. Não dava para pedir que alguém se sacrificasse por ela. O carro arrancou. No retrovisor, Ismênia viu o tal carro de vidro escuro sair devagar do lugar. Não era certeza. Era ameaça potencial. E ameaça potencial bastava. Mirella falou baixo, como quem ensina alguém a atravessar uma rua perigosa. Eles vão tentar fazer duas coisas: te isolar e te colocar como desequilibrada. Se te empurrarem para uma conversa, eles vencem. Se você ficar no formal, você vence. Ismênia lembrou da mesa em Moema, da pasta, do sorriso de Zaira. Lembrou do filho dizendo eu te amo, como se fosse senha para destravar culpa. Eu não consigo entender como ele chegou nisso, Ismênia disse, a voz falhando por um segundo. Mirella não julgou. Só respondeu com firmeza. Ele deixou acontecer. Isso já é grave. Mesmo que alguém tenha puxado ele aceitou. E ela sabe disso. Por isso ela manda. O celular de Ismênia vibrou de novo. Ela abriu só o suficiente para ver. Mensagem de Vitor. Mãe, por favor. Vamos conversar. Você está fazendo um escândalo. A palavra escândalo foi como veneno. Porque Ismênia não estava gritando. Não estava acusando. Não estava fazendo nada além de se proteger. Mesmo assim, já tentavam pintar ela como problema. Ismênia apagou a mensagem sem responder. Se você está vendo essa maldade disfarçada de preocupação, se inscreve no Afonso Story. Aqui a gente mostra como a manipulação funciona e como uma mulher se levanta sem pedir licença. O motorista entrou numa avenida cheia e o trânsito obrigou o carro a desacelerar. Foi aí que Ismênia viu uma moto se aproximando pela esquerda, colando um pouco demais. Mirella olhou pelo vidro e ficou rígida. Não olha, ela sussurrou. Só fica normal. Ismênia manteve o olhar na frente. A moto ficou alguns segundos ao lado, depois passou. O piloto nem olhou para dentro. Mesmo assim, o recado estava dado. Alguém queria que elas sentissem medo. Mirella respirou fundo. É assim. Eles cercam sem encostar. Para você desistir sozinha. O carro chegou perto de uma delegacia e parou no semáforo. Mirella apontou para a placa de rua, anotou mentalmente, e falou com o motorista. Encosta ali na frente, por favor, numa área iluminada. O motorista obedeceu. Mirella abriu a porta e olhou para Ismênia. Agora é a parte importante. A senhora vai entrar no hotel e não vai subir sozinha se alguém te chamar. E vai manter o foco. Nada de conversa por emoção. Ismênia assentiu. E você? Mirella deu um sorriso rápido, sem alegria.
Eu vou sair do radar. Mas não vou sumir. Eu te mando o contato do lugar certo para registrar. E eu vou te encaminhar o pacote de provas do jeito certo, para não dar brecha. Ismênia segurou a mão de Mirella por um segundo. Não foi um gesto dramático. Foi simples. Foi gratidão. Obrigada por não fechar os olhos. Mirella soltou devagar, como quem não quer se apegar para não fraquejar. Cuida de você. E lembra. Eles vão tentar te provocar para você falar demais. Mirella desceu e foi embora a pé, misturando-se na multidão. Ismênia ficou no carro mais alguns segundos, tentando recuperar o ar. Quando o motorista deixou Ismênia no hotel, ela não correu para o elevador. Ela foi direto à recepção. Pediu para falar com o gerente ou alguém responsável. A voz dela estava calma, mas firme. Eu preciso registrar uma coisa. Tentaram me abordar no meu quarto ontem. Eu não autorizei. E eu não quero que ninguém suba com meu nome. O atendente mudou o rosto na hora, saiu de um modo automático e entrou no modo atento. Chamou um superior. Anotaram, reforçaram a regra de não passar informação, e disseram que qualquer visita seria barrada. Ismênia agradeceu e sentou num sofá do lobby, bem embaixo de uma câmera. Só então abriu o celular de novo. Vitor ligando. De novo. Ela não atendeu. Mensagem de Zaira chegou logo em seguida, longa, cheia de palavras bonitas, cheias de falsa preocupação. No meio, uma frase que tinha cara de ameaça. A senhora precisa pensar no seu futuro. A gente só quer ajudar. Ajudar. A mesma palavra. A mesma máscara. Ismênia abriu o caderno. Escreveu uma frase só, grande, ocupando a linha inteira. Eles querem minha assinatura. Eu vou dar meu silêncio para eles. E minha ação para mim. O coração dela ainda batia forte, mas agora havia um eixo. Ela não estava mais reagindo. Ela estava escolhendo. Ela levantou e foi para o elevador, mas pediu que um funcionário acompanhasse até o andar. Foi sem vergonha. Vergonha era a arma de quem abusava. No quarto, trancou a porta, puxou a cadeira de novo, checou a janela e respirou. Depois, escreveu para Mirella. Estou no hotel. Segura. Me diga o próximo passo. A resposta veio. Agora a senhora vai transformar medo em prova. Hoje. A partir de hoje, tudo é registrado. Ismênia leu e sentiu uma coisa rara. Não era paz ainda. Era determinação. Ela não tinha perdido o filho só naquele jantar. Ela tinha perdido uma ilusão. E, no lugar da ilusão, estava nascendo algo mais forte. A vontade de não ser apagada. Naquela noite, Ismênia não dormiu de verdade. Ela deitava, fechava os olhos, e o corpo continuava acordado, como se o perigo ainda estivesse sentado na cadeira ao lado da cama. O barulho dos carros lá fora parecia conversa de fundo, mas, para ela, era aviso. Cada buzina lembrava que São Paulo era grande, rápida, e que gente ruim se esconde bem onde tudo parece normal. Ela levantou antes do sol e foi até a janela. O céu estava fechado, um cinza de gente apressada. Ismênia ficou olhando por um tempo, tentando encontrar um ponto de calma no meio daquela cidade. Não encontrou. Então decidiu criar um. Arrumou a cama. Dobrou o casaco. Penteou o cabelo com cuidado. Fez café no copinho do hotel, ruim e fraco, mas quente o suficiente para acordar a coragem. Depois puxou a cadeira para perto da mesinha e abriu o caderno da livraria. Ela escreveu o que precisava lembrar, como quem escreve um acordo com a própria alma. Primeiro, não atender ligações. Segundo, não discutir por mensagem. Terceiro, não ficar sozinha com nenhum dos dois. Quarto, registrar tudo. Tudo. E, embaixo, uma frase que doía, mas era verdadeira. Quem tenta te calar não quer te proteger. Quer te controlar. O celular vibrou de novo. Ela não abriu na hora. Respirou. Contou até 5. Só depois pegou o aparelho e viu que era Vitor ligando. De novo. O nome dele na tela parecia um peso. Ela não atendeu. Logo em seguida, mensagem dele. Mãe, eu estou aqui embaixo. Vamos conversar. Eu só quero te ver. Ismênia sentiu o sangue gelar.
Aqui embaixo. A palavra transformou o hotel inteiro em ameaça. Ela foi até o olho mágico com cuidado de não fazer barulho e olhou o corredor. Vazio. Mas corredor vazio não significava segurança. Significava só que a pessoa ainda não tinha subido. Ela escreveu para Mirella. Ele disse que está aqui embaixo. A resposta veio rápida. Não desce. Se ele estiver mesmo aí, é para te tirar do lugar seguro. Eles precisam te colocar numa conversa sem registro. Fica perto das câmeras. Ismênia guardou o celular e sentou na cama, segurando o terço com força, como se ele fosse a mão do marido segurando a dela. A lembrança do marido vinha em ondas. Não era saudade bonita. Era saudade de ter alguém ao lado que não a tratasse como estorvo. Ela pegou a foto do envelope. O rosto dele era sério, mas tinha um tipo de ternura no olhar. Ismênia encostou a ponta do dedo no papel e sussurrou, quase sem voz. Eu vou fazer direito. Ela decidiu não esperar. Se Vitor estava no hotel, ela precisava sair do quarto sem ficar vulnerável. Vestiu o casaco, colocou a foto no caderno e desceu para o lobby. A recepção estava movimentada. Melhor. Movimento era escudo. Ismênia sentou num sofá bem embaixo de uma câmera e pediu um copo de água. Enquanto bebia, olhou em volta devagar. Viu um homem no canto falando ao telefone, viu uma mulher com mala, viu um casal discutindo baixo. E viu, perto da porta, Vitor. Ele estava ali mesmo. O filho. O rosto tenso. O celular na mão. O olhar procurando. Quando ele a viu, abriu os braços como se fosse abraço de saudade. Mas o sorriso dele tinha pressa, e a pressa dele tinha fome. Mãe, graças a Deus. Eu estava preocupado. Ismênia não levantou. Ela ficou sentada. A voz saiu firme, sem grito, sem tremor. Eu estou bem. Vitor se aproximou, abaixou o tom, como se quisesse intimidade. Vamos subir e conversar com calma. Ismênia sentiu o impulso antigo de obedecer. Era o impulso de mãe, o impulso de consertar, o impulso de evitar conflito. Ela respirou e segurou esse impulso como se segurasse um animal no colo para ele não correr. Não. A gente conversa aqui. Vitor olhou ao redor e percebeu as câmeras. O rosto dele mudou de leve, como se tivesse engolido algo amargo. Mãe, você está me constrangendo. Constrangendo. A palavra era uma armadilha, igual exagerando, igual confusa. Era o jeito de jogar vergonha em cima dela para ela baixar a cabeça. Ismênia ergueu o queixo. Eu não vou conversar em lugar sem registro. E não vou assinar nada. Vitor passou a mão no cabelo. O olhar dele ficou molhado, mas Ismênia já não sabia se aquilo era emoção ou teatro. Você está ouvindo gente que quer destruir a nossa família. Ismênia sentiu raiva, mas não mostrou. Raiva era frase solta. Frase solta virava prova falsa. Ela olhou para o recepcionista, pediu calma com o olhar, e falou a frase que Mirella tinha orientado. Eu estou bem. Depois eu falo com o advogado. O rosto de Vitor endureceu. A palavra advogado puxou o chão debaixo do roteiro dele. Ele se inclinou, tentando falar mais baixo. Mãe, você não precisa disso. Eu sou seu filho. Ismênia apertou o terço dentro da bolsa e respondeu sem crescer o tom. Justamente por você ser meu filho. Isso é pior. Ele ficou parado, sem saber se insistia ou se recuava. Ismênia viu que ele estava olhando para a porta, como se esperasse alguém entrar. Foi então que ela entendeu. Ele não tinha vindo sozinho. Ele só ainda não tinha coragem de mostrar quem estava junto. Ismênia se levantou e caminhou até a recepção, com passos lentos e firmes. Pediu em voz clara, para que a câmera pegasse. Por favor, eu quero registrar que eu não autorizo visitas no meu quarto. E eu quero que a segurança acompanhe esse senhor para fora. Vitor arregalou os olhos. Mãe, você vai me expulsar. Ismênia respirou. Eu vou me proteger. Se você está vendo uma mulher se levantar sem gritar, sem baixar a cabeça, e sem aceitar chantagem de família, se inscreve no Afonso Astori. Porque aqui a gente mostra que respeito não se pede. Se exige. A segurança do hotel se aproximou com calma. Vitor recuou, humilhado não por ela, mas pelo próprio comportamento. Antes de sair,
Ele tentou a última flecha. A Zaira só queria ajudar. Ismênia não mordeu. Ela não disse nada. Apenas virou o rosto e voltou para o sofá perto da câmera. Quando ele saiu, Ismênia sentiu um vazio. Não era alívio completo. Era um silêncio pesado, como se uma parte dela tivesse caído no chão. Mas, no meio desse vazio, havia uma certeza nova. Ela não era mais a mesma mulher que aceitava migalhas para não perder o filho. Ela abriu o caderno de novo e escreveu o próximo passo, como quem desenha uma estrada. Hoje eu registro. Hoje eu protejo meu nome. Hoje eu começo a desmontar o plano deles. Ismênia passou a manhã com o corpo tenso. Depois de ver Vitor sendo acompanhado para fora do hotel, ela entendeu que precisava trocar emoção por registro. Se ela deixasse a história virar briga, eles venceriam. Se virasse prova, ela teria chance. No quarto, ela abriu o caderno e organizou tudo em ordem. Data do jantar em Moema. A consultora com a pasta. As palavras repetidas: segurança, planejamento, assinatura. As mensagens do número desconhecido. A tentativa de abordagem na porta do quarto. A visita do filho no lobby. Tudo sem adjetivo. Só fatos. O celular vibrou. Era Mirella. Vamos fechar o pacote agora. Te encontro no térreo de um prédio na Rua Vergueiro, perto do metrô. Tem câmeras e muita gente. E não vai sozinha no elevador. Ismênia desceu com um funcionário e chamou um carro na porta, perto do segurança. No caminho, ela evitou olhar demais para o retrovisor. O medo queria virar filme. Ela precisava que virasse registro. Na Vergueiro, Mirella já esperava perto da catraca. Ela levou Ismênia para uma mesa no térreo. Pediu 2 cafés e abriu um envelope lacrado. Aqui está o que eu não consegui mostrar ontem, Mirella disse. E aqui está a parte que prova que existe padrão. Ela colocou primeiro um papel com carimbo. Um registro de atendimento em cartório, com data e o nome de uma cidade do interior. A tal senhora existia. Depois, Mirella mostrou prints de conversa. A linguagem era fria. Falava de deixar a pessoa confortável, de puxar assunto de família para baixar a guarda, de conseguir a frase certa. A palavra certa aparecia como obsessão. Assinatura. Em seguida, um comprovante de transferência com valor alto. O destinatário era uma empresa de consultoria com nome genérico e um CNPJ no rodapé. Esse CNPJ aparece ligado ao caso anterior, Mirella explicou. Eles pagam o cenário antes de fazer a pressão. Ismênia sentiu o estômago embrulhar. Não era impulso. Era engenharia. Mirella tirou um fone de ouvido e um pendrive pequeno. O áudio está aqui. A senhora escuta e me diz se reconhece a voz. As duas ouviram juntas. A voz feminina era baixa, controlada. Ismênia reconheceu o jeito de falar de Zaira quase na primeira frase. A voz dizia que não era para pressionar demais no começo, que a mãe precisava parecer calma para a gravação ficar limpa. Dizia que, se resistisse, era para provocar reação, porque reação serve para chamar de descompensada. E dizia algo pior, que, depois da gravação, seria fácil dizer que a mãe tinha concordado. Ismênia tirou o fone devagar. A boca secou. Os olhos encheram, mas ela segurou. A senhora reconheceu? Mirella perguntou. Reconheci, Ismênia respondeu. Agora eu entendi por que meu filho me chamou com tanta pressa. Ela anotou no caderno uma linha grande, armadilha para transformar mãe em incapaz. Mirella inclinou o corpo. Tem mais. Eu descobri o nome real da consultora do jantar. Ela usa outro nome quando se apresenta, mas o pagamento mostra o verdadeiro. E esse nome aparece ligado a um escritório que faz transferência patrimonial rápido. Ismênia anotou. Nome, empresa, data. Isso derrubava a máscara. Mirella trouxe outra prova. Uma captura de tela de agenda, com horário marcado, jantar, reunião, assinatura, gravação. Ao lado, uma observação curta, manter a mãe sem testemunha. Ismênia respirou. Você guardou isso correndo risco. Mirella engoliu seco. Eu fui criada por uma avó. Eu não aguento mais ver gente boa sendo enterrada viva por gente educada. Ismênia segurou a mão dela por um segundo.
Você não vai ficar sozinha nessa. Se você está assistindo até aqui e quer ver a justiça vencendo com prova, calma e coragem, se inscreve no Afonso Story agora. Porque a partir daqui a mentira perde o controle e a dignidade volta para as mãos certas. O celular de Mirella vibrou. Ela olhou e o rosto mudou. Número oculto. Estão tentando me localizar. Ismênia não se desorganizou. Então a gente termina rápido. Mirella empurrou o envelope para Ismênia. Leva isso com você. Não manda por mensagem. Registra com alguém que entenda. Se me pegarem, eles vão tentar dizer que eu inventei tudo por vingança. Ismênia guardou o envelope dentro do caderno, por baixo do terço e da foto do marido. Eu não vou deixar você virar bode expiatório. Mirella balançou a cabeça. A senhora precisa virar a narrativa hoje. Enquanto eles ainda estão montando o próximo movimento. Ismênia olhou ao redor. Um homem parou perto de uma coluna, fingindo falar ao celular. 2 pessoas passaram devagar demais. Talvez fosse nada. Mas instinto não pede certeza. Ela chamou um carro e pediu para descer na frente de um atendimento jurídico indicado pelo hotel, um lugar cheio e com recepção. Mirella foi embora em direção oposta, sem olhar para trás. Dentro do carro, uma mensagem chegou de Zaira. Ismênia, vamos resolver como família. Você está sendo influenciada por gente interesseira. Ismênia não respondeu. Tirou uma foto da tela e salvou. Agora cada frase era prova de tentativa de controle. Ela respirou e repetiu para si mesma. Fatos, registro, proteção. Quando o carro parou, ela desceu com a bolsa colada ao corpo e entrou no prédio. Cadeiras, gente esperando, ar frio. E ali Ismênia percebeu que já não era mais a mulher que tinha ido a Moema buscando reconciliação. Na recepção, uma atendente chamada Alcira pediu o documento de Ismênia e perguntou, com voz, se ela estava em risco imediato. Ismênia respondeu apenas o necessário. Tentativa de coação, possível fraude, pressão para assinar, gravação escondida, perseguição no hotel. Alcira não fez cara de dúvida. Apenas anotou, carimbou uma ficha e pediu que Ismênia aguardasse. Enquanto esperava, Ismênia viu famílias discutindo pensão, gente com envelope pardo, mulheres segurando crianças. Ela pensou em quantas pessoas chegavam ali quando já era tarde. Ela não queria ser mais uma. Pouco depois, uma advogada apareceu e se apresentou como Dandara. Olhar firme, fala clara, sem pressa. Dandara ouviu tudo, pediu para ver as provas, e fez 2 perguntas que mudaram o chão. Se Ismênia tinha algum laudo recente que provasse lucidez e se alguém já tinha tentado marcar consulta médica sem ela saber. Ismênia sentiu o coração afundar. Aquilo explicava o roteiro da palavra confusa. Dandara fechou o caderno e disse, hoje a senhora vai registrar boletim, pedir medida de proteção e iniciar um pedido formal de preservação de imagens do restaurante e do hotel. Se eles apagarem, isso vira mais prova contra eles. Ismênia era a mulher que ia transformar um aviso anônimo em justiça formal. E ela sabia que a próxima ligação não seria para implorar amor. Seria para exigir consequências. Dandara não deixou Ismênia respirar demais. Ela falava baixo, mas com uma firmeza que parecia colocar ordem no mundo. Primeiro a gente registra. Depois a gente preserva a prova. E só depois a gente conversa com família. Se conversar antes, eles te puxam para o terreno deles. Ismênia segurou o caderno como se fosse escudo. O envelope com as provas estava dentro, colado na foto do marido e no terço. Ela pensou no jantar em Moema, na consultora surgindo com a pasta, no olhar de Zaira medindo cada reação. Aquilo tudo tinha sido feito para ela se sentir pequena. Agora, pela primeira vez desde que chegou a São Paulo, ela se sentia acompanhada. Dandara abriu um bloco e começou a listar em voz alta, para Ismênia ouvir e fixar. Data do jantar. Nome do restaurante. Horário aproximado. Descrição do dispositivo, que pode ser câmera. Nome do hotel. Tentativa de abordagem no quarto. Visita do filho no lobby. Mensagens dizendo que você está confusa. Pressão para assinatura. E o áudio. Ismênia assentia. Era estranho como, quando alguém organiza os fatos, o medo perde um pouco do poder. Elas desceram juntas e foram para uma delegacia com atendimento ao público, num bairro movimentado.
Dandara escolheu isso de propósito. Lugar cheio, gente circulando, câmeras, registro de entrada. Nada de canto silencioso. Ismênia sentou diante de um escrivão de fala calma. Ele pediu o relato e foi anotando sem interromper. Quando ela chegou na parte das mensagens e do áudio, ele levantou o olhar. A senhora tem isso salvo e consegue apresentar. Tenho. Mas eu não vou tocar aqui no alto. Está certo. A senhora faz isso por escrito e entrega cópia. A gente preserva. Dandara pediu que constasse no registro um pedido formal de preservação de imagens do restaurante e do hotel, com urgência. Pediu também que constasse a tentativa de criar narrativa de incapacidade, porque isso era parte do golpe. Ismênia viu o escrivão mudar o rosto de leve, como quem reconhece o padrão. Isso tem acontecido muito, ele disse. A senhora fez certo em sair sem discutir. Quem tenta gravar quer frase solta, quer escândalo, quer lágrima em público para chamar de instável. Ismênia sentiu o estômago revirar. Eles não só queriam o apartamento. Queriam uma história pronta para justificar o roubo. Depois do registro, Dandara levou Ismênia para um cartório indicado, não para assinar nada, mas para protocolar notificações e pedidos formais. Era o tipo de papel que evita truque depois. A senhora tem algum documento de propriedade do apartamento em Recife. Tenho cópia na mala. E eu consigo pedir para o síndico mandar o restante. Dandara pediu que Ismênia ligasse para o síndico do prédio na encruzilhada. Ismênia fez a ligação ali mesmo, na frente de Dandara, com voz controlada. Seu Jurandir, aqui é Ismênia. Eu preciso que o senhor não aceite ninguém pedindo documento meu. Ninguém. E se aparecer alguém dizendo ser meu filho ou minha nora, o senhor me liga antes. E registra. O síndico estranhou, mas obedeceu. Disse que avisaria a portaria e o zelador. Aquilo era um detalhe pequeno, mas, na prática, era uma trava. Mais uma. No caminho de volta, o celular de Ismênia vibrou sem parar. Ligações. Mensagens. Vitor, depois Aira, depois número desconhecido. Ela não respondeu. Dand, não sei se fiz certo, Vitor escreveu. Eu só queria resolver isso sem confusão. Dandara pediu que ela não apagasse aquela mensagem. Isso mostra que ele sabia que era errado. Não é confissão completa, mas é um fio. Zaira mandou outra, com o mesmo tom polido, só que agora com pressa por baixo. Ismênia, você está sendo manipulada. Se você continuar, vai destruir sua família. Vamos conversar hoje, em particular. Em particular era o mesmo que sem registro. Ismênia tirou o print e guardou. O caderno dela já não era diário. Era arquivo. Se você quer ver uma virada de poder com prova e coragem, se inscreve no Afonso Story agora. Porque quando a vítima para de discutir e começa a registrar, a mentira perde o chão e a justiça começa a correr. No fim da tarde, Dandara conseguiu uma medida imediata simples, mas forte. Orientação formal para que Ismênia não tivesse contato direto, sozinha, com o filho e com Zaira, e que qualquer conversa fosse intermediada. Também iniciou pedido para que o hotel fornecesse relatório da tentativa de abordagem no quarto e para que o restaurante preservasse imagens internas, inclusive da área da prateleira e do teto. Ismênia ouviu aquilo e sentiu uma coisa rara. Alívio técnico. Não era emoção. Era a estrutura. A segurança do hotel confirmou por escrito que houve uma tentativa de entrega não solicitada no quarto dela. Não sabiam dizer quem era, mas confirmaram o chamado e o acionamento do segurança. Dandara sorriu sem alegria. Eles tentaram te tirar do quarto porque acharam que você ia ficar isolada e vulnerável. Falhou. Na mesma hora, Mirella mandou uma mensagem curta. Estão tentando puxar seu nome em um sistema interno. Fala com a advogada. Não deixa ninguém marcar consulta para você. Ismênia encarou a tela. Consulta. Ela lembrou de uma frase do áudio, aquela ideia de provocar reação e chamar de descompensada. Consulta seria o passo seguinte, o teatro completo, empurrar laudo, empurrar narrativa. Dandara leu a mensagem e apertou o lábio. Eu já vi isso. Alguém tenta marcar avaliação sem você saber. Depois usam a existência da consulta como argumento para dizer que você já estava frágil. A gente vai se antecipar.
Dandara orientou Ismênia a fazer um cheque simples com um médico de confiança, não para provar nada para o mundo, mas para fechar brecha. Pediu também para Ismênia não informar onde estava hospedada a ninguém, e para registrar toda tentativa de contato. No início da noite, quando Ismênia voltou ao hotel, ela pediu para a recepção anotar que nenhuma chamada poderia ser transferida para o quarto, e que qualquer pessoa perguntando por ela deveria ser orientada a deixar contato, nada mais. O atendente concordou e chamou a segurança. Enquanto isso, Zaira tentou mudar a estratégia. Em vez de culpa, veio doçura. Eu só quero te abraçar. Você sempre foi importante para mim. Ismênia leu e sentiu vontade de rir, mas não riu. Doçura falsa sempre chegava tarde. Ela não respondeu. Salvou. Vitor mandou outra, mais curta, e ela sentiu o golpe no estômago. Se você continuar, eu nunca vou te perdoar. Dandara pediu que ela guardasse também. Agora apareceu a ameaça. Antes era cuidado. Agora é punição. Ismênia fechou o caderno e ficou alguns segundos olhando para a foto do marido. Não era só o medo que a sustentava. Era a memória de ter sido respeitada dentro de casa. Ela não aceitaria menos do próprio filho. Ela tomou banho, deitou, e pela primeira vez em dias sentiu o corpo cansar de verdade. Só que, antes de apagar a luz, o celular vibrou com uma notificação que fez o coração dela bater de novo. Número desconhecido. Uma frase só. A senhora acha que está protegida, mas a gente ainda não começou. Ismênia não chorou. Não gritou. Ela pegou o celular, fez um print, colocou a data e escreveu no caderno, com a mão firme. Agora começou. E eu também. O encontro não foi em casa, nem em restaurante, nem em lugar que pudesse virar palco de humilhação. Dandara escolheu uma sala de reunião em um prédio comercial, com recepção, câmera, lista de entrada e porta de vidro. Lugar onde ninguém podia gritar sem virar problema. Ismênia chegou cedo. Sentou com o caderno aberto, o envelope fechado ao lado, e as mãos quietas em cima da mesa. Por dentro, tudo tremia. Não de medo do que ela ia ouvir. De luto pelo que ela já sabia. Dandara entrou com uma pasta grossa e uma serenidade que parecia emprestada do futuro. Hoje é simples, ela disse. A senhora fala pouco. Deixa os fatos falarem. Ismênia assentiu. Era isso. A vida dela tinha virado um jogo sujo. E o único jeito de não perder era não jogar com emoção. Quando Vitor chegou, Ismênia sentiu o peito apertar como se alguém tivesse agarrado o coração com força. Ele estava com olheiras e roupa amarrotada, como quem passou a noite tentando consertar alguma coisa sem conseguir. Entrou com pressa, olhou em volta, e a primeira coisa que fez foi procurar a mãe com aquele olhar de criança que quer colo e desculpa ao mesmo tempo. Zaira entrou logo depois, impecável. O cabelo no lugar, a postura reta, o olhar firme. Ela cumprimentou a recepcionista com educação e entrou na sala como se fosse dona do espaço. Ismênia percebeu na mesma hora uma diferença que doía. Vitor parecia cansado. Zaira parecia fria. Dandara pediu que todos se sentassem. Aqui não é conversa de família, ela começou. Aqui é uma reunião formal para interromper um padrão de coação e tentativa de fraude. Qualquer comunicação futura precisa passar por orientação jurídica. Zaira sorriu com aquela doçura que parecia treinada. Doutora, isso é um exagero. A gente só queria ajudar. Ismênia ouviu a palavra exagero e sentiu a mesma fisgada do jantar. A mesma tentativa de vestir controle como cuidado. Dandara não reagiu. Apenas abriu a pasta e colocou um documento na mesa. Antes de qualquer fala, vamos registrar presença. Nome completo, documento e assinatura de entrada. Zaira hesitou só um segundo, pequeno demais para alguém notar, grande demais para Ismênia ignorar. Vitor assinou rápido. Zaira assinou com firmeza e devolveu a caneta como quem devolve uma arma descarregada. Dandara virou para Ismênia. A senhora quer falar algo. Ismênia sentiu a garganta fechar. Ela olhou para o filho e teve vontade de dizer: eu te criei, eu te protegi, eu te dei o meu melhor. Mas engoliu. Aquilo era emoção demais. Ela falou apenas o que precisava. Eu não vou assinar nada. Eu não vou aceitar conversa em particular. E eu registrei tudo.
Vitor soltou um suspiro que parecia dor. Mãe, eu tentei fazer do jeito certo. Você não entende o tanto de coisa que está acontecendo. Zaira cortou, suave, mas dura. Vitor, deixa eu falar. Aquele corte foi pequeno, porém claro. Ela mandava. Ele obedecia. Zaira virou para Ismênia com uma expressão de pena falsa. Dona Ismênia, a senhora está sendo influenciada por uma funcionária ressentida. Isso é triste. A senhora sempre foi importante para nós. Ismênia sentiu o rosto esquentar. Importante, mas descartável. Importante, mas silenciosa. Dandara puxou o envelope e colocou na mesa, sem abrir. Vamos por partes. Primeiro, a senhora recebeu mensagens anônimas durante um jantar em Moema alertando sobre gravação escondida. Em seguida, houve tentativa de abordagem no quarto do hotel. Depois, o filho veio ao lobby insistir em conversa fora de registro. Na sequência, surgiram mensagens tentando rotular a senhora como confusa. Isso é um roteiro. Zaira inclinou a cabeça, com calma. E onde está a prova? Dandara abriu a pasta. Tirou prints impressos e colocou em fila, um por um, como se montasse uma estrada sem volta. Comprovantes de pagamento relacionados à consultoria. Registro de agenda e marcação de encontro. Mensagens com menção direta à gravação e frase certa. E um áudio. Vitor arregalou os olhos. Que áudio? Dandara olhou para ele. Um áudio em que a voz feminina orienta como provocar reação para depois chamar a senhora de descompensada. Ismênia viu o filho empalidecer. Ele sabia. Talvez não tudo. Mas sabia o suficiente para a culpa bater. Zaira manteve o sorriso, mas os olhos ficaram duros. Isso pode ser montagem. Dandara respondeu com a mesma tranquilidade. A perícia decide. E o pedido de preservação de imagens do restaurante e do hotel já foi protocolado. Se houver tentativa de apagar arquivos, isso agrava a situação. Zaira riu curto, sem humor. Olha só. Então a senhora quer guerra. Foi a primeira rachadura. O tom polido escorregou. Ismênia olhou para ela e falou baixo, como quem dá sentença. Eu quero paz. Mas eu não aceito ser apagada. Vitor bateu a mão na mesa, nervoso. Não foi forte, mas foi o suficiente para mostrar descontrole. Mãe, para. Você está destruindo tudo. Ismênia não se mexeu. Ela só encarou o filho, com um olhar cansado, triste, firme. Quem começou a destruir foi você quando me colocou naquela mesa para me pressionar. O silêncio caiu. Por 2 segundos, ninguém respirou direito. Zaira se levantou um pouco na cadeira, a máscara sumindo. Você não sabe o que está falando. Esse apartamento nem é grande coisa. O que custa garantir o futuro do seu filho? A frase saiu, crua, sem maquiagem. Ismênia sentiu o estômago embrulhar. Não era sobre cuidado. Era sobre posse. Dandara fechou a pasta. Está registrado. A partir de agora, qualquer tentativa de contato direto pode ser interpretada como pressão. E a senhora vai solicitar medida de proteção reforçada, incluindo distância mínima e comunicação apenas por advogados. Vitor olhou para Ismênia como se a mãe fosse estranha. Você vai me tratar como criminoso. Ismênia respondeu sem gritar. Eu vou te tratar como alguém que tentou me usar. Zaira levantou de vez. Pegou a bolsa e olhou para Dandara com desprezo. Vocês acham que ganharam. Ela virou para Ismênia, mais perto, com uma calma perigosa. Quer saber o que é engraçado? Seu marido sabia. Ele não era bobo como você. Ele deixou coisa guardada. Coisa que você nunca viu. Ismênia sentiu o chão mudar. O marido. Guardado. Nunca viu. Dandara se levantou na hora. Chega. A reunião terminou. A senhora já se comprometeu demais para alguém que diz não ter culpa. Zaira sorriu de lado, satisfeita por ter plantado algo. Vitor ficou parado, como se tivesse levado um golpe no peito. Antes de sair, ele olhou para a mãe, com a voz quebrada. Eu não queria que fosse assim. Ismênia quase acreditou. Quase. Mas lembrou do celular na mesa, da pasta, da consultora,
da palavra assinatura rondando a noite como uma ameaça. Ela falou com a dor mais seca que existe. Então você não deveria ter me chamado. Quando a porta fechou, Ismênia sentiu as mãos tremendo de novo. Dandara colocou a mão no ombro dela, firme, sem pena. Agora a senhora vai para Recife com proteção, com registro e com um plano. E vai procurar o que ele deixou guardado. Porque essa última frase foi um erro deles. Eles abriram a porta do passado. Ismênia apertou o terço dentro da bolsa, olhando para a foto do marido no caderno. Ela tinha vindo a São Paulo para tentar salvar um vínculo. E estava voltando para salvar a própria vida. Ismênia voltou para Recife com a cabeça cheia e a mala leve. Ela não trouxe presentes, não trouxe lembrancinha de São Paulo, não trouxe nada que parecesse Vitória. O que ela trouxe foi outra coisa, mais difícil de carregar, verdade. O aeroporto tinha cheiro de café forte e pressa. Quando ela pisou de novo em casa, perto da encruzilhada, sentiu o vento do fim da tarde entrar pelas janelas como um abraço antigo. O prédio era simples, o corredor tinha marcas de tempo, mas ali ela era gente. Ali ninguém olhava para ela como assinatura ambulante. Ela deixou a bolsa sobre a mesa, tirou os sapatos e ficou alguns segundos parada na sala, ouvindo o silêncio. O silêncio era diferente do de São Paulo. Era um silêncio que conhecia o nome dela. Naquela mesma noite, ela ligou para o síndico e reforçou o combinado. Depois ligou para uma vizinha de confiança e pediu que ficasse atenta a qualquer movimento estranho. Ismênia não queria plateia, mas queria testemunha. Em seguida, mandou mensagem curta para Dandara dizendo que chegou bem e queria seguir o próximo passo. Quando desligou tudo, lembrou da última frase de Zaira. Seu marido sabia. Ele deixou coisa guardada. Coisa que você nunca viu. Ismênia ficou um tempo olhando para a parede, como se o passado estivesse do outro lado. O marido dela tinha sido um homem quieto, de poucas palavras, mas observador. Ele não gostava de confusão, mas também não gostava de mentira. Se ele tinha guardado algo, não era por drama. Era por necessidade. Ela foi até o quarto e puxou a gaveta do armário onde guardava documentos. Não era gaveta bonita. Era gaveta de vida real, com papel amarelado, recibo velho e envelope que a gente guarda porque tem medo de precisar. No fundo, havia uma caixa pequena, de madeira, com um fecho simples. Ismênia reconheceu na hora. Era uma caixa que ele usava para guardar relógio e algumas fotos antigas. Ela lembrava porque, uma vez, tentou abrir, e ele disse com calma que aquilo era para o momento certo. Ela sentou na cama e abriu o fecho devagar. Dentro havia 3 coisas. Uma foto deles mais jovens, sorrindo em frente à praia de Boa Viagem, como se o mundo fosse mais fácil. Um envelope pardo com uma etiqueta escrita à mão. E um papel dobrado várias vezes, como se tivesse sido guardado com pressa, mas com cuidado. Na etiqueta do envelope estava escrito: para quando tentarem te fazer duvidar de você. Ismênia sentiu a garganta fechar. A mão ficou quente segurando o papel. Ela abriu a carta primeiro. A letra era dele, firme, um pouco inclinada. Ele dizia que, nos últimos anos, tinha percebido conversas estranhas e mudanças no comportamento de Vitor quando o assunto era dinheiro. Dizia que não achava o filho mau, mas achava o filho fraco diante de pressão e de orgulho. Dizia que viu Zaira uma vez na sala, olhando para os documentos como quem olha para um prêmio, e que aquilo fez guardar cópias de tudo em lugar seguro.